Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 9 de outubro. Hoje a família franciscana celebra São Daniel e seus companheiros, frades menores martirizados no Marrocos em 1227. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei pôs-se de pé e perguntou a Jesus para colocá-lo em dificuldade: Mestre, que devo fazer para ter como herança a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: O que diz a lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu-lhe: Tu respondestes corretamente. Fazes isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, ainda perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Então Jesus contou-lhe esta parábola. Um homem desceu de Jerusalém para Jericó. Ele foi dominado por assaltantes que roubaram-lhe tudo o que tinha, espancaram-no e deixaram-no caído ali por terra e foram embora. Ora, passou por ali ocasionalmente um sacerdote, olhou aquele homem caído e passou pelo outro lado da estrada. Por acaso passou por ali também um escriba. Ele olhou o homem caído, deixou-o ali e tomou o outro lado da estrada e seguiu adiante. Um samaritano que estava indo em viagem também passou por ali. Ele olhou o homem, aproximou-se dele, colocou óleo, fez curativo, depois tomou o homem, colocou sobre a sua montaria, levou-o a uma pensão, pagou ao dono da pensão, ao hospedeiro, que ficasse com ele ali. No outro dia, ao levantar-se, ele disse ao dono da hospedaria que tudo que fosse gasto a mais para manter a boa saúde daquele homem, ele pagaria na volta. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Quem foi o próximo desse homem? Ele respondeu: Aquele que fez misericórdia com ele. Então Jesus diz: Vá e faça a mesma coisa. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus chega questionando todas as bases da nossa fé e também do nosso comprometimento, porque a missão de um discípulo de Jesus é a sua vida, é a vida que é missão. Nós não realizamos missão quando nós colocamos uma roupa, e nem quando realizamos atividades pastorais temporárias, mas é durante todo o tempo, todo dia, que o espírito da missão estará provocando a minha vida e a sua vida nas realidades em que nós estamos vivenciando. Hoje nós encontramos essa belíssima comparação de Jesus, ou parábola de Jesus, para poder dizer ao mestre da lei que quer saber o que ele deve fazer para ter como herança a vida eterna. A parábola nasce dessa pergunta. E Jesus vai perguntar para ele como é que diz a lei. Mas ele é um escriba, ele é um mestre da lei. Mas Jesus também vai perguntar a ele como é que ele interpreta, como é que ele lê. Porque cada um de nós podemos usar óculos diferentes para interpretarmos a palavra de Deus, e muitas vezes as nossas interpretações não são condizentes com aquilo que o Senhor espera de nós. Por isso Jesus vai perguntar para ele o que diz a palavra, mas não só isso, mas também como é que você lê, como é que você interpreta. Como ele conhecia a palavra, ele diz totalmente aquilo que está escrito, o Shema. Pauta por pauta ele conseguiu dizer o amor a Deus e o amor ao próximo. E Jesus diz: faze isso então e viverás. Mas ele não se deu por vencido.
E ele queria também justificar-se. Por isso ele quer perguntar a Jesus, então, quem é o meu próximo? Porque segundo a leitura dele, o próximo dele seria, se ele fosse casado, a esposa e os filhos, os irmãos, os pais, aqueles que professam a fé dele, aqueles que têm a mesma ideologia deles, aqueles que moram na mesma cidade, aqueles que têm a mesma raça. Estes seriam os próximos, os outros todos seriam inimigos e seriam estranhos. Mas Jesus vai agora, nessa manhã, então, fazer com que ele consiga enlarguecer a sua compreensão de próximo. Por isso ele vai contar, então, agora, quando ele pergunta, então, quem é o meu próximo? E Jesus vai contar esta parábola que nós conhecemos como o bom samaritano. E é interessante que tudo indica que aquele homem que desce de Jerusalém para Jericó é um judeu. É um judeu voltando do templo de Jerusalém, da sua peregrinação. E é ele que é, então, assaltado por assaltantes judeus, em solo judeu. Passa o escriba, o homem da lei, olha para ele caído no chão, havia até que pensou que ele estava embriagado, ou era um mendigo, e olhou, mas não se compadeceu, não viu direito e foi embora. Passou também, por acaso, um sacerdote. Também olhou para ele e deve ter pensado que era, do mesmo modo, alguém alcoolizado, ou algum mendigo na rua, e também só olhou, não se envolveu, com um olhar frio e também seguiu o seu caminho para o outro lado. Mas passa um inimigo, passa um impuro, um samaritano que os judeus chamam de inimigos e de impuros. E é justamente este que, ao passar, e ele tinha um objetivo, porque ele estava em viagem. Ele então se aproxima daquele homem caído, um homem que não tem nome. Ele se aproxima dele, olha e enxerga, se compadece dele, tem compaixão, joga óleo e vinho nas feridas, faz curativos, depois coloca aquele homem na sua montaria, leva até uma pensão, paga o hospedeiro para poder cuidar daquele homem e ainda com a promessa: tudo que você gastar com ele a mais, eu pagarei quando voltar. Então aqui está a grande pergunta fundamental dessa parábola, que Jesus dirige novamente ao mestre da lei. Quem foi o próximo desse homem? E ele não tem como fugir. Foi aquele que fez misericórdia para com ele. O impuro, o pagão, o pecador. E é justamente este que foi solidário com o judeu assaltado. Então Jesus agora procura fazer com que esse escriba seja capaz de vencer os seus preconceitos pessoais, as suas ideologias pessoais, as suas ideias fixas, o rigorismo da lei, justamente para perceber que nós podemos ser próximos do outro, independente da crença religiosa, da ideologia ou da raça. Porque a misericórdia deve ser feita com uma pessoa sem olhar a quem. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você também a vencermos os nossos preconceitos pessoais, a vencermos os nossos rigorismos e percebermos então que a nossa fé cristã é muito mais do que observar os preceitos da lei, e que a observância dos preceitos da lei deve fazer com que eu e você mergulhemos totalmente no mundo da misericórdia, porque não existe a fé cristã sem misericórdia. O corpo caído de Jesus, o corpo sofrido de Jesus, nós vamos encontrar deitados pelas estradas da vida, necessitando também da nossa misericórdia. Logo mais às 19 horas eu estarei celebrando na comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Bela Vista, pertencente à paróquia de Nossa Senhora da Piedade do Campestre. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Daniel e companheiros, rogai por nós, paz e bem.